Professora Miriam, obrigada por ter vindo ao programa História. Professora, minha pergunta é a seguinte. A senhora estuda a representação eleitoral no Império, a forma pela qual as eleições se processavam, etc. Só tem estudado esse assunto. E eu gostaria de perguntar, a representação política no Império é parecida com a nossa? Como é que ela se compara? Como é que essa questão, a representação política, evoluiu ao longo do tempo? Começando lá por trás. Na verdade, a representação política ela tem um certo grau de semelhança na medida que naquele momento estavam nascendo os governos representativos. A democracia atual é uma variação histórica dos governos representativos liberais que nasceram naquele período. Então, peraí, vamos só situar o período. Nós estamos falando do Império. Do Império. É século XIX. Século XIX, exato. Tá bom. Então nos 1800... Isso. Final do 18, em outros países, início do 19, é quando se organizam os governos representativos de matriz liberal. E a democracia atual é uma variação histórica desse tipo. Mas é claro que era muito diferente. Já se passaram 2 séculos e isso significa que esses governos representativos foram mudando muito ao longo do tempo. Como é que era a marca desse nosso primeiro... É a primeira tentativa de um governo representativo, é isso? Porque no Brasil. Logo depois da independência com a monarquia constitucional. A monarquia constitucional é uma forma possível de governo representativo. Então, logo depois da independência com a monarquia constitucional, se começa a organizar um governo representativo dentro dos parâmetros do que era um governo representativo no século XIX. Tá bom. Então, a marca desse período é que tinha características gerais que são familiares para nós, então eleições de representantes para a Câmara, né, deputados para a Câmara, mas ao mesmo tempo a noção, por exemplo, de cidadania era diferente, era uma noção de cidadania bem mais excludente do que é hoje. Havia uma série de limitações que eram consideradas legítimas para se escolher para se definir quem tinha direito de voto, quem tinha direito de se candidatar. E que restrições eram essas? As restrições eram restrições que hoje nós mantemos como restrição de idade, mas também havia restrições, por exemplo, no caso do Brasil, a restrição censitária, ou seja, exigia-se uma renda mínima para votar e para ser candidato, embora existam estudos hoje que mostram que no Brasil do século XIX, a exigência de renda não era tão alta para votar. Para ser candidato era alta, mas para votar não era tão alta. Quer dizer, então o voto censitário não era assim tão restritivo, não é isso era que você tão está restritivo nos parâmetros do século XIX. Claro que a maioria da população não votava. E não podemos esquecer que era uma sociedade escravista, então quando falamos de governo representativo, estamos falando de um governo organizado para o mundo dos homens livres. Então, entre os homens livres, entre os setores mais pobres da população, uma parcela mais significativa do que usualmente se pensa votava no século XIX. Então tinham os analfabetos, votavam ou não? Votavam. E essa restrição existia em outros países, mas no Brasil não. Então, as pessoas, tinha um grupo de pessoas que podia votar, eram os eleitores, suponho. Você tinha, na verdade, no século XIX, tinha os votantes que escolhiam os eleitores através do voto, era o que chamado eleições em 2 fases. Então, eles escolhiam os eleitores através do voto, e aí era um número de eleitores especificado para cada paróquia, que era a unidade administrativa menor que tinha do Império. Então, cada paróquia tinha um número de eleitores definido, você elegia, e esses eleitores votavam para deputados, votavam para senador. Aí também essa é uma outra diferença em relação ao momento, à democracia atual. A concepção do que seria a Câmara Alta, que é o Senado, era distinta no século XIX.
era o início do governo representativo. Então, não era uma proposta, não existia uma concepção de que deveria prevalecer completamente a vontade popular. Sim. Então, havia uma preocupação em ter uma segunda Câmara que fosse, o que eles chamavam, ela fosse um equilíbrio para a primeira, que representava as paixões populares. Então, a Câmara dos Deputados representava paixões populares, porque os deputados eram eleitos periodicamente, então estavam submetidos à eleição. Então, tinha que ter uma que fosse mais... Que era o Senado. Mais estável na concepção deles, que era o Senado. Vitalício, então. Por isso, o cargo de senador era vitalício. E era nomeado pelo imperador. Mas o interessante é que o imperador não tinha absoluta liberdade para escolher que senador ele queria eleger. Havia eleições também para o Senado. Tá. E o senador escolhia entre os 3 mais votados da província, porque os senadores também eram por província. Então, havia eleição, ele só podia escolher entre os 3 mais votados. Então, pelo menos na primeira eleição, já que o cargo era vitalício, mas na primeira eleição havia alguma influência desse eleitorado que determinava essa lista tríplice. Tá. Então, os votantes escolhiam eleitores e os eleitores escolhiam deputados periodicamente e senadores uma vez na vida. E havia mais eleições ainda, isso que é interessante. Tinha mais que isso? Tinha mais eleições, né? Tinha bastante eleições. Tinha eleições para a Assembleia Legislativa Provincial, que corresponderia à nossa Assembleia Legislativa Estadual, que foi criada pelo ato adicional de 1834, ela só passou a existir a partir de 34. Então, eleição para deputado provincial, que era da mesma forma. Tinha a Câmara dos Vereadores, aí já a eleição era direta, os votantes votavam diretamente para vereador. E tinham cargos que faziam parte da estrutura do judiciário, que também eram eletivos, basicamente o juiz de paz, que também era eleito localmente na paróquia, e aí os votantes votavam diretamente no juiz de paz. Tá bom. Então, tinha muitas formas de representação. Isso. Mas alguma delas se aproximava do que hoje a gente concebe como representação? Eu diria o seguinte, a Assembleia Geral, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Legislativo, né, a Assembleia Provincial também, se aproximava no sentido de que havia uma noção de que esses representantes eram representantes eleitos pelos cidadãos, por essa camada... Enfim, de homens livres, que atendiam aqueles requisitos. Mas que estavam lá para decidir de acordo com um interesse nacional, um suposto interesse nacional. É claro que eles próprios, representantes, é quem definiam o que era esse interesse nacional. E os candidatos pertenciam a uma elite, não eram os pobres que conseguiam se eleger, e é claro, eles é que definiam. Mas havia essa percepção que eu acho que ainda permanece, né? Essa ideia dos representantes reunidos em assembleia para debater, votar e decidir de acordo com o interesse nacional. Mas, enfim, acho que seria a maior semelhança. Bom, quer dizer, a representação popular se alargou muito, tá certo? Quer dizer, acho que, digamos, a concepção hoje é muito mais abrangente do que era ali. Mas o que eu entendi, o que eu estou entendendo é que, vamos dizer assim, havia uma discussão em torno, havia um debate em torno da ideia da representação, da ideia de dar voz. Tem essas outras questões. São governos representativos. Então, apesar de todas as diferenças, eu acho que isso que você tocou é importante. Outra semelhança é que a disputa política se dava através da eleição e se dava através do debate na Assembleia. Tá bom. Então, quer dizer, é uma forma de organização que define como vai se dar a disputa política. Você tinha partidos também, embora os partidos naquela época fossem diferentes dos partidos de hoje. Como eram os partidos? Os partidos naquela época, no caso do Brasil, no século XIX, tiveram basicamente
teve algumas outras experiências, mas basicamente 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os partidos naquela época não tinham a organicidade que tem hoje, não tinham a coesão que tem hoje, não eram partidos programáticos. Então não era o partido, quer dizer que eles não tinham programa? Eu não diria que eles não tinham programas, eu diria que as lideranças dos partidos no Rio de Janeiro acabavam fechando alguns princípios, acabavam atuando de acordo com alguns princípios que eles defendiam. Mas eram as lideranças no Rio de Janeiro. Não chegava lá na base? Chegava com dificuldade e não necessariamente eram seguidos por todos. Quer dizer, era mais frouxa a organização partidária. Então, tinha o conservador e o liberal. Isso. E como é que era como é que se elegiam os deputados? Quer dizer, nas províncias e nas unidades de votação, se ela era conservadora, ela sempre seria conservadora? Essa foi uma grande discussão no Brasil no século XIX, e não foi só no Brasil. Havia um problema no século XIX que ainda não tinha sido inventado o voto proporcional. O voto proporcional para o legislativo foi literalmente inventado. São justamente pensadores políticos e políticos preocupados em como garantir que todas as opiniões, ou todos os partidos, eles chamavam de opiniões na época, ou todos os partidos, tivessem representação na Assembleia, na Câmara, de acordo com os votos que receberam. Isso o voto proporcional garante hoje. No século Hoje nós fazemos voto proporcional. Aqui no Brasil, sim. Então, o que é? Qual é a característica principal desse voto proporcional? Hoje é que faz-se toda uma conta matemática, que eu não vou saber te explicar aqui, mas é toda uma conta matemática para garantir que cada partido em cada estado tenha na bancada do estado, por exemplo, na bancada de São Paulo, estejam representados os partidos que receberam votos proporcionalmente aos votos que eles receberam. Então, as pessoas, os setores... As bancadas ocupam proporcionalmente na representação o número de votantes que houve na Câmara. Isso, as pessoas que votaram naquele partido, elas de alguma forma estão representadas, porque aquele partido está presente na Câmara, mesmo que seja com um deputado só. Se ele tem um deputado só, porque é uma parcela pequena da população que votou nele. Isso não existia no século XIX. Não se conhecia o voto proporcional, não se fazia isso. Quando que foi inventado o voto proporcional? O voto proporcional foi em meados do século... a partir da década de 60, que vários pensadores na Europa começaram a formular. A formular a ideia. Mas ele só foi implementado no finalzinho do século XIX, não no Brasil, nos vários países na Europa, só no finalzinho do século XIX. Tá bom. Então, o que tinha era o voto majoritário, ou seja, vence o deputado que tem maior número de votos. Aquele que foi mais votado ganha em segundo lugar, em terceiro. O que acontece? Como você está elegendo, então, por voto de maioria, cada deputado para cada cadeira, então considerava-se uma eleição, como se fosse uma eleição para cada cadeira. Para cada cadeira. Então, os eleitores tinham que votar em tantos nomes quantos candidatos a sua província elegia. Se Minas Gerais elegia 20 deputados, o eleitor tinha que votar em 20 nomes de deputados para a Câmara dos Deputados. E aí os 20 mais votados na salada geral... em Minas Gerais é que faziam. Independente de partido político. Independente de partido político. Tá bom. O que acabava acontecendo é que o eleitor não conhecia 20 candidatos, então ele votava tipo de uma chapa do partido. O candidato que ele tinha apresentava para ele uma lista e ele votava, então, em 20 do mesmo partido. Então, o que acontecia é que acabava, normalmente, um partido tendo representantes e o outro não. Aquele que recebia a minoria dos votos não conseguia eleger deputados. Não elegia nenhum. Não elegia nesses 20 primeiros. Então, uma grande discussão no século XIX é como fazer com que esse partido que recebe a minoria dos votos consiga ser representado. No caso do Brasil e em outros países, a solução que se encontrou foi o voto distrital.
Então, no século XIX, eles discutiram muito o voto distrital. Mas o voto distrital como hoje ou outro voto distrital? O voto distrital seria como hoje na forma, mas o conteúdo é diferente. Na forma porque a ideia era dividir a província em distritos, de modo que cada distrito elegeria só um deputado. Então, Minas Gerais tem 20 deputados, você divide Minas Gerais em 20 distritos e cada distrito elege um deputado. Os defensores do voto distrital no século XIX afirmavam que, se feita dessa maneira, você tinha mais chances de que deputados dos dois partidos estivessem representados. Porque eu elegi um distrito vota no Partido Conservador, outro distrito vota no Partido Liberal. Então, você garantiria a representação dos dois partidos. E sempre com essa preocupação de que garantir a representação dos dois partidos é garantir a representação de todas as fatias do eleitorado. É diferente hoje também. Existem defensores do voto distrital que elege só um deputado, o partido, a província é dividida em distritos, mas hoje a eleição por voto distrital, porque existe o voto proporcional, ela não beneficia tanto a representação partidária. Ela faz o contrário. Ela não garante que o partido tenha número proporcional de votos que ele recebeu, que o voto proporcional garante. Então, o conteúdo, o que no século XIX que se queria era garantir justamente a representação partidária, hoje o voto distrital já não segue tanto essa lógica. Tem uma ideia geral de que as eleições no século XIX, ou as eleições até recentemente no Brasil, sofriam do vício da fraude e do vício do clientelismo. Do que você está falando, não parece isso, porque você está ressaltando, você está valorizando o aspecto, a capacidade que esse sistema tinha de representar as pessoas, não é isso? Primeiro, assim, capacidade de representar, mas não comparável com hoje. Tá bom. Era um sistema, um governo representativo de baixa representatividade. Tá, muito bem. Muito diferente de hoje, que tem sufrágio universal, que não tem clientelismo, ou tem pouco, pelo menos, até onde a gente sabe, que não tem fraude eleitoral. Então, é bem diferente nesse ponto. Então, por que você existia fraude e existia clientelismo. Tá bom. Isso, claro, dá um outro conteúdo para essa representatividade. O que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro, precisa diferenciar fraude de clientelismo. Tá bom. Quando você pensa em manipulação das eleições, você não pode misturar as duas coisas. Fraude O que era a fraude, né? É pura e simples ilegalidade. Tá Existe bom. uma lei eleitoral e eles pensavam muito a lei eleitoral, fizeram várias reformas eleitorais. Tem muitos, umas 5 ou 6, né, ao longo do século. Alguma coisa assim. São várias, que eles ficaram constantemente tentando discutir qual a melhor forma de organizar a eleição, porque isso determina como vai funcionar todo o sistema. Então, a fraude é você agir contrariamente a esta lei eleitoral. Você roubar uma urna e substituir por uma urna com nomes só do seu candidato. Isso é ilegalidade que se fazia escondido, existia, claro, existia fraude numa magnitude que é difícil de aferir, porque você não tem uma documentação muito clara, mas que se sabe era bastante praticada. Outra coisa é o clientelismo. O clientelismo é uma palavra usada para tentar definir uma relação entre os homens pobres e os poderosos locais, os grandes fazendeiros. Normalmente sempre se tratou disso como uma relação em que o fazendeiro tem, com esses homens pobres, uma relação de absoluto arbítrio e domínio, em que esses homens pobres são só massa de manobra, fazem tudo que esses fazendeiros querem, são instrumentos na mão desses fazendeiros. O que invalidaria toda a representação. Sim, né? Quer dizer, não invalidaria toda a representação. A representação ficaria restrita aos fazendeiros. Isso. É uma forma de representação. Aí mais baixa ainda, mas seria. Agora,
O que eu estou dizendo é o seguinte, é que, sim, existia uma relação de arbítrio, existia uma relação de dependência, uma relação de exploração, mas isso não impedia que esses homens livres, pobres, pudessem ter algum tipo de exercício de vontade. E o voto era um instrumento importante nas mãos deles para fazer esse exercício de vontade, ou seja, o voto tinha um preço. Eles não votavam como a gente espera que um eleitor vote num candidato de acordo com o seu programa, até porque os candidatos não tinham programas no século XIX, ou qual o melhor candidato que vai representar meus interesses. Isso não existia no século XIX, você não pode esperar de um votante do século XIX esse tipo de postura. Isso que é seria uma postura, anacronismo. Exato. Não dá. Ele querer julgar o passado com os olhos da gente, com os olhos né? do presente. Então, o preço eram favores mesmo, né? Mas isso, de qualquer forma, significa um exercício de vontade, e esse voto era disputado. Isso que é interessante. Também não existe essa relação de dependência que o fazendeiro tinha uma clientela que ele controlava. Podia o curral eleitoral. Um curral. Podia até ter, até tinha, mas isso não era o conjunto dos homens pobres da sociedade do século XIX. Esse conjunto de homens pobres é um conjunto muito diversificado, que tinha várias formas de vida, várias formas de inserção. Então, podia até ter um curral, mas tinha outros que eram votos disputados. E a outra coisa que eu acho interessante é que participar desse processo eleitoral era um aprendizado para esses homens pobres, no sentido de que eles assimilavam essas ideias de cidadania, de direitos, de Constituição, e isso vai aparecendo, por exemplo, em revoltas de homens pobres que exigem direitos constitucionais, que exigem direitos de cidadania, que estão ou seja, eles passam a fazer parte desse mundo, mesmo que desta maneira. Tá, o que poderia ser a troca de votos? Dá um exemplo, assim, A troca de votos podia ser a troca, desde a relação de dependência mais estrita, que é ter um pedaço de terra para poder sobreviver, emprego, enfim... qualquer tipo de ajuda, algum tipo de bem material, é esse o tipo de troca. Agora, esse clientelismo, isso não soa tão ausente na atualidade, né? Não. Mas era muito diferente no século XIX. Quer dizer, hoje a gente ainda vê notícias no jornal, a gente tem informações de que isso ainda é praticado. Você vê que, por isso que eu digo, você não vai dizer que não era representativo porque tinha clientelismo. Hoje nós temos uma democracia e mesmo assim é praticado. Mas hoje é num grau infinitamente menor do que no século XIX, isso sem dúvida nenhuma. Agora, existem resquícios dessa prática hoje, ainda existem, mas não... Como deve existir resquício da fraude? Quer dizer, de alguma forma, estas eleições de hoje tem lá algum passado no século XIX. Eu acho que no caso da fraude, eu acho que foram das conquistas mais significativas que nós tivemos. Acho que tanto no Brasil quanto em outros países. Você não tem grandes notícias de fraudes hoje, de que uma eleição tenha sido fraudada. O combate à fraude foi uma constante desde o início dos governos representativos. Conseguir inibir a fraude foi lento e foi feito através de conquistas ao longo desses séculos. Do século passado, do século XIX, XX... E XX, nós saímos numa situação no século XIX em que você tinha realmente práticas fraudulentas em extensão significativa e uma elite que, no meu entender, uma elite política que tentava, através da legislação, coibir essa fraude com pouca eficiência, mas alguma eficiência. Então, a fraude marcava essas eleições
e ao longo dos séculos fosse criando mecanismos de controle de fraude, até porque foi se mudando outras concepções foram mudando, a própria concepção de cidadania. A cidadania como um direito que foi sendo reivindicado e conquistado ao longo do tempo, até se chegar ao sufrágio universal como regra geral, a criação da justiça eleitoral, partidos melhor organizados, mais programáticos. Tudo isso nasce naquela discussão lá, nessas discussões do século com o tempo, da monarquia constitucional. É a origem primeira, mas tudo isso vai sendo conquistado com o tempo. Professora, nós estamos absolutamente no fim do programa, mas eu queria te perguntar, que fontes você usou para chegar a essas conclusões, para estudar esse assunto? Eu estou usando, porque na verdade eu ainda estou estudando, ainda é uma coisa que eu ainda preciso, tem muitas coisas para resolver ainda, mas eu estou usando os debates na Câmara dos Deputados e no Senado, os debates desses políticos, analisando a legislação eleitoral e os debates que resultam nessa legislação eleitoral, e estou usando a imprensa também daquela época. Entre outras fontes, essas são as principais. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você.